Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou dar uma revisão aí sobre a parte da hidrostática, certo? Mas bem, antes de eu começar a aula, peço que se inscreve no canal e também curtindo o vídeo. E dúvidas ou sugestões, podem colocar aí nos comentários, certo? Lembrando que tem um curso de Física completo aí para o Enem, só acessar na descrição do vídeo, certo? Então vamos lá. Bem, a hidrostática, primeiro ponto a se tratar nessa revisão é lembrar o conceito de pressão, certo? Pressão, conceito principal aqui, onde pressão é uma grandeza escalar, ou seja, ela não possui nem módulo, nem sentido, né? Não possui direção nem sentido, possui apenas módulo, onde a pressão é uma razão entre força sobre área, ou seja, a força que eu estou aplicando sobre uma determinada área, né? Tenho aqui, por exemplo, uma superfície. Sobre essa superfície é aplicada uma força que, né, vai ser distribuída através dessa área, ok? Lembrando que daí, em termos de unidade, a unidade de pressão é newtons por metros quadrados, que é o equivalente a PA de Pascal. Este é o primeiro ponto aí, determinar a ideia de pressão. Outro ponto importante que surge aqui é, né, os conceitos de massa específica e densidade, né? Bem, os dois possuem a mesma fórmula, vamos dizer assim, o mesmo cálculo, porém, quando se fala em densidade, a gente fala, né, de todo um sistema, né, como se fosse um valor médio. Massa específica é específico da substância. Por exemplo, se eu tiver um submarino, onde tem pessoas dentro, tem ar, tem a carcaça feita de material metálico, vão ser uma densidade média para esse submarino. Já pensando na massa específica, eu teria que ver a massa específica do ferro, a massa específica das pessoas, de cada uma das substâncias, né? Mas bem, para os dois a gente pode determinar como se fosse um D de densidade, sendo uma razão entre massa por volume. Ok? Onde a densidade possui uma unidade no sistema internacional de quilogramas por metros cúbicos. E muitas vezes nessas questões de hidrostática, a gente vê a densidade aparecendo em outras unidades, né? Por exemplo, grama por centímetro cúbico. É um que sempre aparece. Bem, isso aqui é importante, que 1 grama por centímetro cúbico é o equivalente a 1000 quilogramas por metros cúbicos, certo? E muitas vezes o centímetro cúbico pode vir aparecendo em litros ou mililitros, né? Mas bem, cada centímetro cúbico é uma ml, que a gente conhece, mililitro, certo? De forma que o decímetro cúbico, que pode aparecer, mas é muito pouco provável, é o equivalente a litro, tá? Mas as principais unidades que podem aparecer são essas aqui, né? Um fator 1000 ali para converter, certo? Bem, importância desses dois. Veja que aqui área e aqui volume estão nos denominadores. Logo, quanto maior forem essas grandezas, menores serão as pressões e densidade. Ou seja, quanto mais espaço uma massa ocupa, menor sua densidade. Quanto maior a área que essa força está tendo aplicada, menor a pressão. Muito importante cuidar isso, tá? Bem, isso aqui são as unidades necessárias para se trabalhar dentro da hidrostática, que é a ideia de pressão e a ideia de densidade, certo? Mas bem, um dos primeiros pontos, então, que vem é o chamado princípio de Pascal. Princípio de Pascal, que vai dizer o seguinte, que o acréscimo de pressão num ponto de um fluido, e quando a gente fala em fluido, a gente fala de um líquido ou de um gás, é integralmente distribuído em todos os outros pontos desse fluido, certo? O que significa isso? Que aplicando a pressão num ponto de um fluido,
Por exemplo, eu tenho ali um sistema de vasos comunicantes, a gente chama isso aqui, né, que é basicamente um sistema em U, né, onde eu tenho basicamente dois canos ligados, né? E nessa região tem um êmbolo, né, uma tampa livre. Eu aplico uma força F1. Este êmbolo tem uma área A1. Aqui está totalmente preenchido com algum líquido. O que acontece? Vai ser aplicada uma pressão neste ponto, devido, né, à força distribuída nessa área. Essa pressão aplicada nessa região do fluido vai ser distribuída em todos os outros pontos, ou seja, deste outro lado nós também vamos ter a pressão. Só que, claro, com uma área maior, a força vai ser maior. Então, uma maior força para uma maior área. Ok? Que é o que a gente chama de princípio de Pascal, que é basicamente o princípio de qualquer tipo de sistema hidráulico, né? Aqui nós temos a igualdade entre as pressões, P1, P2, né? As pressões são iguais, esse acréscimo e este aqui. E pressão, que naquela primeira expressão vai ser então força sobre área. Então teremos força sobre área dos dois lados, aí trabalhando o princípio de Pascal. Essas questões aparecem geralmente trabalhando proporções, ou seja, dobrando a área, triplicando a área. O que acontece com a força? Bem, vai acontecer a mesma coisa, certo? E outro cuidado importante é que aqui pode aparecer, ao invés de falar em áreas, podem falar em discos cilíndricos, ou cilindros, né? E falar do raio, que daí a ideia é outra. Teríamos aqui, ó, F1 sobre R1 quadrado igual a F2 sobre R2 quadrado. R, o raio daquele cilindro. Veja que está o quadrado, né? Isso por quê? Porque eu peguei a área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. πr ao quadrado, podendo cortar o π dos dois lados, fica isso, né? Então aqui é só a expressão abreviada, caso queira, ou seja, necessário trabalhar com o raio nessa situação, certo? E aí a ideia do princípio de Pascal, né, que também remete a um outro ponto, que é o chamado equilíbrio hidrostático, tá? Que é simplesmente também a situação de querer manter os dois lados com a mesma pressão, né? A gente tem a força resultante, o equilíbrio dinâmico, onde a força resultante é zero. Aqui, vamos dizer assim, a pressão resultante, se bem que não tem, é zero. Mas, como é uma grandeza escalar, né, essa pressão ela vai se manter igual nos dois pontos daquele fluido, ou a tendência a se manter, né? Bem, saindo do princípio de Pascal, nós temos a chamada lei de Stephen, que é quando eu trabalho com líquidos diferentes num sistema como este, né? Ou o que ele chama de pressão hidrostática, tá? Que é a pressão aplicada por um fluido em um certo ponto, né? Pois pensando, um ponto bem aqui embaixo vai ter sobre a cabeça dele uma certa coluna de líquido. Essa coluna aplica uma pressão, pressão hidrostática, pressão aplicada por algum fluido, onde essa pressão hidrostática é um produto da densidade G, a aceleração gravitacional, os 10, vezes H, que é a profundidade, né? Temos aqui, por exemplo, a fazer um recipiente. Tá? Daí esse recipiente está preenchido com água até um certo ponto. E eu tenho um ponto local. A profundidade deste ponto a gente simboliza com H. E aqui neste ponto vai ter aplicado uma pressão hidrostática mais uma pressão atmosférica. Por quê? Porque temos a presença da atmosfera. A atmosfera aplica uma pressão neste ponto
que por causa do princípio de Pascal vai ser distribuído em todos os pontos. Então aqui temos a pressão hidrostática devido à coluna de água, a profundidade, mais a pressão da atmosfera, né? Então a gente pode dizer que a pressão total é nada mais do que a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é dado em 1 atm, que é de uma atmosfera, que equivale a 10 na potência 5 Pascal, ou Newton por metro quadrado. Muito cuidado aí. Tá? E aqui é a expressão para pressão hidrostática. Tá? Pressão total, desculpa. Levando em conta a pressão hidrostática, dGH, e a pressão atmosférica para caso de um recipiente aberto. Recipiente fechado, né, não tenha contato com ar, não vai ter essa pressão atmosférica atuando. Ok? Daí é um outro ponto importante. E dentro dessa lei de Stephen, nós encontramos duas situações. São elas o que a gente chama de paradoxo hidrostático, um deles, né? Que é o seguinte: temos um conjunto de vasos, tá? Né? Vasos se interligando através de um sistema de canos e temos o fluido os dois numa mesma altura, né? Daí vale lembrar, já explico, né? Os dois a uma mesma altura H. Se eu colocar dois pontos em posições distintas, um ponto aqui e outro ponto aqui, mas eles localizados numa mesma altura, numa mesma profundidade, melhor dizendo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Numa mesma profundidade, chamar de galinha. Ok? A pressão nesses dois pontos são iguais. Aqui você vai ter um P1 e aqui um P2. Essas pressões são iguais, pois a pressão hidrostática depende da atmosfera, e daí vai depender se o recipiente estiver aberto ou fechado, no caso deixei os dois abertos, e das profundidades, independente do formato do recipiente. Me interessa a direção perpendicular, a direção vertical, a distância vertical da superfície até este ponto. Né? E claro, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, se eu tivesse um terceiro ponto aqui, um valor P3, bem, eu posso dizer que essa pressão 3 é maior do que P1 e P2. Tá? Pois está a uma profundidade maior. Né? Mesmo, né, vamos dizer assim, não tendo a tampa em cima. Por quê? Porque a pressão neste ponto é integralmente distribuída em todos os pontos. Tá? Muito cuidado com isso. Outra situação é com relação a vasos comunicantes que a gente chama líquidos immiscíveis, ou seja, que não vão se misturar, certo? Pensando aqui que eu tenho um certo fluido, tá? Não está em equilíbrio, até a questão importante que se eu tenho o mesmo fluido nos dois vasos, eles vão chegar à mesma altura pela questão de equilíbrio, porque eles vão querer manter a pressão igual nos dois pontos, certo? Aqui não coloquei exatamente a mesma altura, pois eu vou colocar um líquido diferente, né? Enquanto aqui eu vou dizer que eu tenho uma densidade D1, aqui a densidade vai ser D2. E como esse líquido está acima, eu posso dizer que D1 tem uma densidade menor do que D2. Esse líquido é menos denso, certo? E bem, veja só. Toda essa parte aqui, como é simétrico, a gente pode descartar. Pegando apenas essas alturazinhas, como aqui é a densidade 2, eu vou chamar de H2. Aqui densidade 1, vou chamar de H1. Se os dois recipientes estão abertos,
temos uma igualdade de pressão dos dois lados. Como a pressão é hidrostática e tem a pressão atmosférica dos dois lados, se cortam, né, neste caso, eu vou ter a seguinte relação, aqui já simplificando direto, D1H1 igual a D2H2, né? E encontramos uma relação aqui, claro, para um sistema aberto. Sistema fechado, eu vou ter que botar o G da gravidade aqui nesses caras de novo e somar a pressão atmosférica onde precise, ok? E bem, no último ponto aqui, né, que a hidrostática ela não é cobrada específico a esses princípios, não tem tanta coisa assim como lá nas leis de Newton, uma penca de forças, ou na cinemática, que sempre vem carregada nas questões. Aqui é uma coisa um pouco mais direta. Pois bem, o último ponto, que daí é uma força que vem, que às vezes aparece junto lá com as leis de Newton, que é a força de empuxo. Força de empuxo, que a gente pode chamar lei de Arquimedes também às vezes, que ele vai definir o quê? A força aplicada sobre um corpo que está imerso em um fluido, né? Temos um corpo aqui mergulhado e o que ocorre? Devido à diferença de pressão hidrostática no ponto superior e inferior, né? Temos aqui uma pressão e aqui uma pressão maior, né? Vou botar aqui P menor, aqui P maior. Como aqui a pressão é maior, bem, temos uma tendência do corpo ser puxado sempre da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então há, vamos dizer assim, entre aspas, um empurrão aqui, e este empurrão é em forma de uma força. Força de empuxo, que é sempre vertical e para cima, contra o sentido da força peso. E essa força de empuxo é igual ao produto da densidade do líquido, G da gravidade e volume submerso. Certo? De forma que podemos ter o seguinte, aqui para efeitos de comparação. Temos aqui dois sistemas, Vou fazer aqui dois recipientes, né? Nesses recipientes eu vou colocar uma esfera numa posição que ele não está totalmente submerso, e aqui a mesma esfera totalmente submersa. Se eu for comparar os empuxos, eu poderia dizer que são esferas diferentes, mas de volumes iguais. Se eles possuem volumes iguais, eu posso dizer que aqui vai ter um empuxo que eu vou chamar de E1 e aqui o empuxo que eu vou chamar de E2, onde este E2 é maior do que E1. Aqui eu poderia dizer que eu tenho um bloco de madeira, aqui um bloco de metal, certo? Aqui o empuxo vai ser maior, por quê? Porque eu tenho um volume submerso maior. Mas e a densidade? A densidade é do líquido. Se os dois forem água, por exemplo, bem, os dois vão ter a mesma densidade, a mesma gravidade, mudando apenas o volume submerso. Essa é a principal característica. Volume, certo? E bem, se vai ter a situação de se vai afundar ou boiar, né? Aí nós temos que observar essa comparação. Empuxo e força-peso. Lembrando que aqui na hidrostática, a força-peso a gente pode trabalhar da seguinte forma. Em vez de eu trabalhar com massa, como estou sempre usando densidade, aqui a gente pode simplesmente usar densidade vezes volume, que é o mesmo cálculo da força-peso. Só que ao invés de eu ter a massa, eu estou usando o quê? A densidade e o volume. Afinal, massa é densidade vezes volume. Então, eu só fiz a substituição. Certo? E aí na hidrostática fica melhor de utilizar
essa expressão para o peso, né? Usar cálculo da força-peso dessa forma. Densidade do corpo, e bem, o volume vai ser, né, o volume do corpo mesmo, não vai ser submerso, é o volume total. Ok? De forma que, na condição de equilíbrio, tá? Igualando essas duas, né, no equilíbrio essas duas têm que ser iguais. Igualando essas duas, vamos ter o seguinte, a densidade, vou usar outra caneta que essa aqui está fraca, está vermelha. Temos que a densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual à densidade do líquido vezes o volume, ó, submerso. Podemos utilizar dessa relação para encontrar, por exemplo, a densidade do líquido ou a densidade do corpo em termos de volumes, tá? Que é muito corriqueira a questão envolvendo empuxo. Certo, pessoal? E bem, isso aqui foi a revisão da hidrostática, é um assunto um pouco mais rápido aí, até porque é bem enxuto, certo? Tem um último ponto aí que vem aparecendo, né, de forma bem errada, pois não consta em edital de Enem, que é alguns pontos de hidrodinâmica, tá? Mas bem, é um ponto muito específico, mas que vale a pena reservar uns minutos aqui para explicar ele, tá? Que é a questão de vazão. O que é a vazão? Certo? É nada mais, ok? Vazão vou chamar de Z, é nada mais do que variação de volume por intervalo de tempo. Não variação de volume, mas a quantidade de volume de água, né, que vai escoer de um ponto para outro, né? Se fosse aqui litros por segundo, certo? É uma quantidade em litros. Tanto que a gente pode escrever isso de uma forma até melhor, ao invés de volume por tempo, né, em termos de unidades, podemos escrever da seguinte forma: velocidade vezes área, né? Como assim? Temos aqui uma região, um cano, e o fluido passando. Tá sofrendo escoamento. Vai ter uma certa velocidade quando passar por uma área A. E aí temos uma vazão, né? A unidade de vazão no sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Ou podem ser também litros por segundo, como preferirem. Só que daí, pela questão da hidrodinâmica, a gente tem o princípio chamado princípio da continuidade, onde essa vazão ela tem que se manter constante. Então, se aqui eu tenho um V1 A1, aqui vamos ter uma velocidade V2, uma área A2, de forma que se mantenha essa igualdade, né? V1 A1 igual a V2 A2. Tá? Bem semelhante à expressão que eu tinha colocado bem aqui, né? Mas aí a expressão da continuidade para vazão, que indica que quanto menor for a área de saída, por exemplo, maior vai ser a velocidade, que é o que acontece quando, por exemplo, pega a mangueira e vai colocar o dedão na ponteira. Por que a água sai mais rápido? Porque tu diminuiu a área. Diminui a área, aumenta a velocidade. Tá? E aí é um pequeno ponto aí que vem aparecendo de vez em quando. Não seria o certo aparecer, mas, né, como aparece, sempre bom prevenir, certo? E bem, isso foi então resumo rápido aí do que é a hidrostática, certo? Como é que aparece aí no vestibular, principalmente no Enem. Ok, pessoal? E bem, se vocês gostaram da revisão, peço que curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Se quiserem dar alguma sugestão, vou ficar feliz em anotar, então pode deixar nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar, certo, pessoal? E bem, agora já é isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!